Bom dia, meus irmãos. Tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Jader, e é com alegria e com temor que eu digo que eu sou um dos pastores aqui dessa igreja. E hoje eu queria compartilhar a mensagem com vocês e queria pedir que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 15. Nós vamos ler dos versículos 36 ao 41 nesse momento. Escute com fé o que diz a palavra de Deus. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Vamos mais uma vez a Deus em oração? Feche seus olhos. Senhor, o mesmo Espírito que inspirou essas palavras está presente, Senhor, aqui no nosso meio, Pai, em nós e através de nós, Senhor. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo possa abrir os olhos espirituais daqueles que ainda não te veem, Senhor. Abrir os nossos ouvidos, Senhor, e amolecer o nosso coração, Senhor, para que nós possamos receber a Tua palavra como palavra de Deus, inspirada, Senhor. Boa, Senhor, para nós, revelando a Tua vontade, Senhor, para a igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, nós estamos no meio de uma série, no livro de Atos. Já tive aqui anteriormente pregando Atos capítulo 10. E como eu aprendi isso com o Tiaguinho. O Tiaguinho sempre fala, essa é a 29ª mensagem da série do livro de Atos. E para contemplar os visitantes e os irmãos que talvez não estejam tão frequentes nos cultos, eu quero fazer aqui recapitular rapidamente o que a gente já viu no livro de Atos para a gente poder se situar, beleza? Nos episódios anteriores, então, da nossa série, nós vimos como Deus vem usando a igreja para revelar a si mesmo e o seu propósito de redenção para a humanidade por meio da vida perfeita, mensagem, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A igreja foi empoderada pelo Espírito Santo para cumprir a sua parte na missão de Deus, que é o anúncio dessa boa nova. Começando então em Jerusalém com a pregação de Pedro, o ministério dos apóstolos e o início da igreja primitiva. Depois, o único, poderoso e sangrento sermão de Estevão, o primeiro mártir da igreja. A mensagem então do evangelho vai para além de Jerusalém. Como diria Tertuliano, pai da igreja, o sangue dos mártires é a semente do evangelho. Depois da visão de Pedro e de Cornélio, a pregação de Pedro e o segundo Pentecostes na casa de Cornélio, ou Pentecostes para os gentios, a porta do evangelho se abriu para os confins da terra. Barnabé chama Paulo para a primeira viagem missionária que resulta em várias igrejas plantadas. Eles retornam para Antioquia, que parece ser o ponto estratégico da igreja gentílica. Ao chegarem lá, eles encontram então, e eu já estou me aproximando da mensagem de domingo passado, eles encontram alguns judeus que estavam perturbando os crentes gentios com uma série de regras, a começar pela circuncisão e por outras leis judaicas, colocando isso como condição para a salvação. Paulo e Barnabé então voltam para Jerusalém para saber o parecer dos apóstolos e buscar unidade na igreja entre os judeus e gentios. Paulo e Barnabé retornaram então depois do concílio de Jerusalém com uma carta da igreja de Jerusalém junto com Judas, Barsabás e Silas, líderes da igreja em Jerusalém, para além dessa carta terem também testemunhas
que endossavam a mensagem dessa carta como uma mensagem de unidade para a igreja. Eles enviaram essa carta para colocar um fim nesse problema na igreja de Antioquia e também nas igrejas gentílicas que viriam depois disso. O Jeff, então, nos serviu no domingo passado explicando o conteúdo da carta emitida pelos apóstolos em Jerusalém. E quando a igreja em Antioquia recebeu a carta, a recebeu com alegria. Foi uma grande vitória do Evangelho da Graça, o triunfo da graça sobre a lei. Paulo, Barnabé e Silas então permaneceram encorajando e pregando o Evangelho na cidade de Antioquia. Aqui é um ponto alto, uma grande vitória. Nós não vamos precisar nem nos circuncidar, né, os homens, e nem seguir as leis judaicas. Nós podemos viver com consciência limpa e tranquila o Evangelho da Graça. Foi tirado um fardo das nossas costas. E essa mensagem tem implicações também para nós hoje. Nós podemos chegar diante de Deus em paz, sem ter que cumprir regras que foram instituídas no Antigo Testamento para os judeus. Nós podemos ter uma relação profunda com Deus por meio, única e exclusivamente, do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós chegamos nesse texto, depois de um ponto alto, uma vitória. A gente vê tantas coisas legais acontecendo nessa narrativa, igrejas sendo plantadas, alguns desafios, Paulo e Barnabé lutando juntos pela unidade da igreja, mas aconteceu um desentendimento, justamente pelos promotores da unidade, aqueles que estavam lutando pela unidade da igreja. Então, depois de Barnabé ter encorajado Paulo, servido ao lado dele, sofrido ao lado dele, plantado inúmeras igrejas, ter se alegrado com o triunfo da graça de Deus no Concílio de Jerusalém, Paulo e Barnabé, que pareciam a dupla dinâmica do Evangelho, se desentenderam. Esse desentendimento foi tão grande, como mostra a ênfase do versículo 39 de Atos 15, dá a ideia de que o clima esquentou entre eles. Essa é a ideia aqui. Foi uma disputa acirrada. E o que eu acho interessante, eu queria ressaltar aqui, é que Paulo e Barnabé estavam unidos pelo Evangelho, concordavam com a mensagem do Evangelho, com o Evangelho da graça de Deus, mas parece que por um motivo secundário, ou até terciário, eles divergiram e acabaram se separando. Paulo e Barnabé concordavam na urgência da missão, no conteúdo da mensagem, mas discordavam dos métodos e das parcerias para os próximos passos na missão. Uma das coisas mais importantes, interessantes para se considerar a respeito do texto bíblico, é o fato que o autor, ou seja, Deus, não está preocupado em mostrar personagens humanos como heróis, escondendo as suas falhas de caráter, os seus pecados. Deus não está preocupado com a imagem e com a reputação dos personagens, aqui Paulo e Barnabé. Mas Deus tem um compromisso. Deus tem um compromisso com a verdade. A Bíblia é um testemunho fidedigno e confiável. Ela revela também as nossas mazelas, os nossos pecados. Mas não só isso. A Bíblia também apresenta a solução para eles. Por isso nós cremos na palavra de Deus. Parece banal afirmar isso aqui, mas nos dias de hoje é importante reafirmar. Nós cremos na palavra de Deus, a Bíblia como palavra de Deus. A gente, olhando para esse texto, parece não entender muito bem por que depois de tantas coisas que eles passaram juntos, Paulo e Barnabé,
eles discutiram por uma coisa que parecia não ser tão importante. E é fácil a gente se dividir. Se eu perguntasse agora para cada um aqui do lado de quem vocês ficariam, a gente ficaria aqui dividido entre o time Paulo e o time Barnabé. Alguns achariam que Paulo estava correto, meio Capitão Nascimento assim, né? Naquele clima tropa de elite, não vai subir ninguém. Então não vai. João Marcos, que vacilou uma vez, não vai com a gente. Aqui é missão para homem, a gente vai seguir em frente, destemido, corajoso, arriscando a perder a vida. Essa é a ideia. E de outro lado, nós vemos a postura cristã, amorosa, e que faz jus ao nome de Barnabé, o filho da consolação, ou o encorajador. Barnabé, então, continua ao lado de João Marcos, crendo que um dia Deus vai fazer a obra na vida de João Marcos. E eu não sei aqui se você se identifica com Barnabé, com Paulo, ou com João Marcos. Nós podemos nos identificar muitas vezes, como João Marcos, que tem uma fé vacilante, uma fé que às vezes tropeça. Né? Às vezes a gente olha para os heróis, a gente gosta de se inspirar, né? nos heróis da Bíblia. Mas a gente também precisa olhar para aqueles que tropeçaram e caíram, como nós, que às vezes vacilam na sua fé. Mas o texto fala que há esperança também para nós, quando nós tropeçamos e vacilamos. 2 líderes importantes da igreja se desentenderam e se separaram. O narrador, Lucas, não entra muito a fundo na questão e nem toma partido de ninguém. Esse texto parece ser bem neutro. Apenas pontua qual foi o problema. O desentendimento é porque Paulo não queria levar João Marcos, que tinha vacilado uma vez e desertado da missão, junto na próxima missão, e Barnabé queria levá-lo. Isso é registrado para nos mostrar as decisões e caminhos de Paulo e Barnabé. Também mostra que mesmo com desentendimentos, Deus é o autor e verdadeiro herói dessa história. Nós podemos nos inspirar em personagens bíblicos, em Paulo, em Barnabé, é possível. Mas a Bíblia, que é a história de Deus, a história da criação, da queda, redenção e glorificação, tem apenas um herói, e ele é Jesus Cristo. É para ele que nós devemos manter o nosso olhar fixo. Porque se quando nós olhamos para líderes, nós podemos incorrer em erros, tomar partidos errados. Mas quando nós mantemos o nosso olhar fixos no único e verdadeiro herói, aí nós avançamos. Deus é o autor e verdadeiro herói dessa história. E Ele usa até situações desagradáveis como essa para o bem do seu povo e para o avanço do Evangelho. Esse tipo de problema não é uma exclusividade da igreja primitiva. Ele também toca as nossas vidas. Ele também acontece em comunidades de fé. Ele também acontece nas nossas vidas. Em uma entrevista publicada pela revista Christianity Today, é difícil falar inglês aqui nessa igreja, tá? Eu confesso. Então me perdoem, por favor, os americanos, perdoem minha pronúncia. A gente perdoa vocês quando vocês falam mal português, então está tudo certo, tudo resolvido. No ano de 66, Billy Graham começou a organizar uma cruzada evangelística do outro lado do oceano, na Europa. Vocês conhecem Billy Graham, né? A maioria aqui conhece. E ele queria o apoio de um outro gigante da igreja, um homem chamado Martyn Lloyd-Jones, pregador galês, que foi ministro na capela de Westminster durante quase 3 décadas. Alguém que deixou a medicina aos 27 anos para se dedicar ao ministério da palavra de Deus. E Billy Graham queria essa parceria. Fazendo aqui um paralelo com Paulo e Barnabé, 2 gigantes,
Billy Graham, um grande evangelista, homem íntegro, pregador fiel do Evangelho. Billy Graham, ele era muito popular, e ele era bem assim, político, no bom sentido. Ele mantinha contato com todo tipo de líder cristão, até, e esse é o problema, até com líderes religiosos de teologia liberal e também católicos romanos. Martin Lloyd-Jones, então, esteve conversando durante 3 horas com Billy Graham e propôs um acordo entre eles, para que eles pudessem se unir na missão. Os 2 motivos eram: se Billy Graham abandonasse o apoio geral de suas campanhas, deixasse de ter liberais e católicos sobre a plataforma e abolisse o apelo, as chamadas à frente ao arrependimento, ele daria apoio total e tomaria parte no Congresso também. Eles conversaram, não chegaram em nenhum acordo. Billy Graham foi sem o apoio desse gigante chamado Martin Lloyd-Jones. 2 pastores influentes, pregadores fiéis do Evangelho, também discordaram. Concordavam no Evangelho, mas discordavam dos métodos. Esse problema do mundo antigo continua presente no nosso mundo hoje, talvez até ainda mais. Talvez você não conheça esses pastores, e para não deixar os jovens aqui da universidade sem saber quem é Billy Graham e Martin Lloyd-Jones, o Capitão América e o Homem de Ferro também tretaram e se apartaram. No mundo quebrado e manchado pelo pecado, isso acontece. Deus não omitiu isso de nós naquela época, e nós aqui continuamos experimentando dessa amarga experiência nos nossos dias. Separações, divisões são amargas, e isso pode acontecer também no meio do povo de Deus. Talvez problemas parecidos com esse já fizeram parte da sua história, já fizeram parte da minha história, já fizeram parte, talvez, aqui da igreja. Mas Deus também usa situações como essa para o progresso do Evangelho. Deus nunca é pego desprevenido. Ele continua reinando e conduzindo o seu povo, mesmo quando nós, pecadores, produzimos caos e divisão. Nós deveríamos ser os propagadores da paz e da unidade. Esse é o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo, na sua oração em João 17. Ele deseja que nós sejamos um. Mas como é complicado, quem nunca leu aqui essa oração e pensou, como é que eu vou ser um se a gente pensa tão diferente? Mas esse é o desejo do nosso Senhor. A divergência entre Paulo, voltando para o mundo bíblico agora, a divergência entre Paulo e Barnabé não foi impedimento para que o Senhor da história fizesse com que o Evangelho avançasse. Pelo contrário, de uma equipe missionária, agora Deus fez 2. Da divisão, Deus fez multiplicação. Onde o pecado e a amargura tentaram dividir, Deus multiplicou. Nada escapa ao governo soberano do nosso bondoso e maravilhoso Deus. Jamais esqueça disso. Por mais que as coisas possam estar sombrias, difíceis, Deus continua sentado no seu trono, reinando e governando cada aspecto da nossa vida e da igreja. Usando as palavras do comentarista Albert Mohler Jr., Paulo e Barnabé poderiam ter se separado em paz, mesmo que discordassem entre si, mas com uma atitude cordial e que honrasse a Cristo. Em vez disso, eles aparentemente se separaram com amargura. Discórdias ocorrerão mesmo entre o povo de Deus. Os cristãos continuam habitando um mundo de pecado e com um coração propenso à rebelião.
A gente é declarado santo por causa da justiça de Deus e da santidade de Deus que é nos emprestada por meio de Cristo, mas o nosso coraçãozinho ainda é pecador. Não devemos nos surpreender quando desentendimentos ocorrerem. A separação na missão pode até ser a decisão mais correta, mas deve ser tomada de maneira piedosa e santa. Mas a história de Paulo, Barnabé e João Marcos não termina aqui. Em seguida, Paulo começa a sua segunda viagem missionária, junto com Silas. E logo em seguida, se nós continuarmos a ler aqui o capítulo 16, Paulo chega, e eu vou ler aqui, chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Aqui tem só uma controvérsia que eu queria elucidar aqui e trazer luz para nós. A gente acabou de ler a carta falando que não precisava se circuncidar. Agora, que história é essa de vamos circuncidar o Timóteo? Como assim? Paulo circuncida Timóteo porque não queria enfrentar mais barreiras para o evangelho. Foi necessário que ele fizesse isso para que não houvessem barreiras, nem para judeus, principalmente para os judeus, mas é uma maneira que Paulo, uma ferramenta, uma maneira como Paulo usou para facilitar as coisas. A circuncisão continua não sendo um pré-requisito para a salvação, mesmo Paulo tendo usado desse artifício para facilitar as coisas na pregação do evangelho. Ok? Então, Paulo ganha em Timóteo um novo parceiro. E um parceiro que vai com ele até o fim na missão. A graça, no texto bíblico, mostra que Paulo, Barnabé e João Marcos não ficaram ressentidos pelo resto da vida. É importante notar que, apesar da discordância inicial, Paulo, mais tarde, parece ter se reconciliado com João Marcos, pois ele o menciona positivamente em suas cartas, em Colossenses capítulo 4, versículo 10, em 2 Timóteo 4, 11, e em Filemão 1, 24. E agora eu queria que a gente lesse com atenção e com olhos de graça para esse texto. 2 Timóteo 4, 9 a 11 diz assim: procure vir logo ao meu encontro, Paulo está pedindo a Timóteo, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Aqueles que tinham se separado em Atos capítulo 15. Agora Paulo reconhece que João Marcos é útil para o ministério. Apesar do acontecido, a missão prosseguiu. E no fim da vida, Paulo pede para Timóteo trazer João Marcos, reconhecendo a utilidade dele para o ministério. Ou seja, quando nós olhamos para Cristo e para o seu sacrifício, é importante nós sabermos disso. Cristo morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados, mas também pelos pecados dos nossos irmãos contra nós. Cristo morreu pelos nossos pecados, mas também morreu pelos pecados dos nossos irmãos contra nós e pelos nossos pecados que nós praticamos contra os nossos irmãos. O sacrifício de Jesus tem como reconciliação vertical
mas ele se manifesta nesse entendimento de que há um perdão vertical nas nossas relações horizontais. Aqui eu queria fazer um apêndice importante. Por quê? Depois, no livro de Atos, Barnabé some de cena. Mas é importante a gente fazer uma menção honrosa aqui para o ministério de Barnabé. Eu não quero passar aqui dessa passagem sem enfatizar a graça de Deus na vida desse jovem João Marcos. O vacilão, sem usar isso como gíria pejorativa, mas alguém que vacilou na missão. Aquele que era desacreditado. Na passagem que nós lemos em Atos, não tem uma palavra sequer de João Marcos. A gente não sabe o que ele pensou, não sabe como ele se sentiu naquela situação, mas sabemos que ele, por causa daquilo, não desistiu da igreja e nem da missão de Deus. O que fica registrado aqui é apenas a vergonha de ter sido o pivô desse problema entre Paulo e Barnabé. Barnabé não desistiu de João Marcos, assim como Deus não desiste dos seus. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Eu queria, nesse momento, eu acho que todos nós aqui já tivemos algum Barnabé na nossa história. Alguém que, quando nós não estávamos muito bem, estávamos com a nossa fé vacilante, chegou do nosso lado, pregou para nós, nos encorajou, perseverou, depositou esperança e graça na nossa vida para que nós pudéssemos avançar como igreja e avançar na missão. E eu queria que você tirasse um tempo para pensar quem foram essas pessoas. Quem sabe nessa semana, uma aplicação bem prática é mandar uma mensagem para aqueles que depositaram na sua vida, como gratidão, lembrando que Deus providencialmente colocou alguém do seu lado em momentos difíceis para que você não desistisse. E agora que você foi consolado e encorajado com o Barnabé que Deus colocou na sua vida, você também é chamado a exercer esse ministério de encorajamento, de cuidado em outras pessoas. Você pode exercer esse ministério de Barnabé na vida de outros. Esse é o processo que Deus quer para nós. Ajudar cada pessoa a se tornar um discípulo maduro, que está crescendo na identidade, na comunidade e na missão de Jesus Cristo. Vocês sabem de onde é que está escrito isso? Deus conduziu graciosamente a vida de cada discípulo, provendo as parcerias necessárias, tanto para Paulo quanto para Barnabé e também para João Marcos. Deus, mais uma vez, transformou desgraça, o que poderia se tornar uma desgraça, em graça superabundante. Assim como Deus deu graça para a sua igreja naquela época, Deus continua governando e conduzindo graciosamente a sua igreja nos dias de hoje. Irmãos, eu quero ser bem pastoral e vocês vão me conhecer agora um pouco mais. Eu sei que muitos aqui já passaram por situações como essa. Eu já passei por situações assim. Divisões, feridas, e isso ainda pode estar sensível para alguns de vocês aqui. Mas assim como Deus concedeu graça para Paulo e Barnabé, Deus também concederá graça para cada um aqui individualmente e para a sua igreja coletivamente. Deus não está alheio ao nosso sofrimento e nem desatento às nossas necessidades. Ele continua governando as nossas vidas. Olhando para esse texto, o meu desejo
é que todos nós cresçamos com essa lição em maturidade, identidade e missão. E eu quero aqui fazer as palavras de Paulo, as nossas palavras, as palavras do apóstolo Paulo, uma oração sincera diante de Deus. Eu quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha o alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essa é a minha oração, é o meu desejo como pastor para essa igreja também. E para encerrar, hoje nós participamos da ceia. A ceia é um símbolo de comunhão e unidade. Então, eu fico às vezes impressionado como Deus a gente escreve o calendário de pregações, a gente pensa as pregações, mas como Deus, de maneira sobrenatural, faz as coisas. No culto de ceia, eu estou podendo ter a oportunidade de ter comunhão com os irmãos, simbolizada pela ceia. E esse simbolismo mostra que nós temos comunhão com Deus. E nós temos também comunhão uns com os outros. E essa figura aponta para o dia em que a graça de Deus vai ser completa nas nossas vidas. O dia da ressurreição. O dia em que todos nós, até aqueles em que nós tivemos divergências e nos apartamos por um momento, todos nós, crentes em Cristo Jesus, estaremos sentados na mesa, nas bodas do Cordeiro, tendo comunhão uns com os outros e também com o Senhor, por causa da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, então, o amor de Deus e a comunhão do Espírito esteja com todos. Amém e amém. Vamos fechar os nossos olhos? Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra sabe exatamente o que nós precisamos, Deus. Nos ajuda, Senhor, a obedecer a Tua palavra, Senhor. A buscar graça, perdão, comunhão. Restauração, Senhor. Nos casamentos, nos relacionamentos na igreja, nas amizades que foram perdidas. Que o Senhor possa ministrar graça, reconciliação, como uma imagem perfeita, como uma manifestação tangível da Tua graça entre nós. Tu morreu pelos nossos pecados, sim. Mas Tu também, Senhor, morreu pelos pecados dos nossos irmãos, que podem ter nos ferido. Então nos ajuda, Senhor, a perdoar com o Teu perdão. A crescer, Senhor, na imagem e semelhança do Teu Filho Jesus, que a tudo perdoou, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.